Então, o jogo mais truncado, vou falar do 0x0 de ontem, do Vasco e do Cruzeiro. Eu quero mostrar a reação. Olha que impressionante, cara. Antes de mostrar a reação, vamos retroceder, vamos voltar no tempo. Pegar o carro, como é que chama o cientista do De Volta para o Futuro, cara? É, o Dr. Brown. Dr. Brown? A gente entra no carro do Dr. Brown e volta com o McCoy para a semana passada. Cruzeiro... McFly. Pô, André, meu Deus O cara é um gênio, hein? Tem um futebol, Meu Deus né? do céu. Tá bom. Aí, assim, ó, semana passada, o Cruzeiro super confiante, voando, melhor campanha do Mineiro, tal. Vasco meio desconfiado, né? Começa a ganhar jogos nos descontos. Despacha o Fluminense, aí ganha também nos descontos do Botafogo. E foram pro jogo com o Cruzeiro abalado pela derrota no Clássico e o Vasco empolgado. Será que as decisões do final de semana mudaram tudo? Porque terminou o 0x0 de ontem, um resultado igual para os dois. Claro que o Cruzeiro é mandante, mas em termos de classificação igual para os dois. E veja a reação das duas torcidas no fim do jogo ontem no Mineirão. É óbvio que o empate é melhor para o visitante, mas essas vaias, meu caro Henrique Fernandes, que já está conosco aqui ao vivo de Belo Horizonte, saem os escudos e entra o Henrique. Essas vaias, Henrique, eu acho que elas são assunto e são motivo de reflexão. Porque o 0x0, se a gente puder plugar o grupo, inclusive, da Libertadores, é igual para os dois em termos de classificação, né? No entanto, eles mostram que o sentimento do cruzeirense tá meio estranho nesse momento, Henrique. Exatamente, Rizek. Um abraço, boa tarde a todos. Tenho certeza que esses jogadores do Cruzeiro que ontem saíram vaiados gostariam de entrar no DeLorean lá do Dr. Brown, voltar e jogar de novo os dois últimos jogos, principalmente, né? Porque a coisa desandou no clássico da primeira partida da final. Foram 12 minutos de terror para o Cruzeiro naquele primeiro tempo, 3 gols, a vantagem que tinha sido construída na primeira fase do estadual indo por água abaixo. E no jogo de ontem se esperava uma reação do time, né? O time vai se motivar de novo, vai tentar dar a resposta. O torcedor do Cruzeiro comparecendo em bom número. Até achei que pudesse ter mais torcida, mas é compreensível. Foi um balde de água fria a derrota para o Atlético no último domingo. Ainda assim, um público razoável. Mas o Cruzeiro não foi bem. Para mim, o Cruzeiro jogou contra o Vasco menos do que jogou contra o Atlético, principalmente no segundo tempo daquela partida. Porque aquele jogo foram 15 minutos de terror. No jogo de ontem, principalmente ofensivamente, foram 90 minutos de terror. O Cruzeiro não conseguiu produzir. As melhores chances foram finalizações de média distância. E acho que passa muito por uma série de coisas. Talvez a principal delas a escolha do Mano Menezes por escalar um time sem um centroavante, sem um jogador de referência à frente. A gente viu imagens aí do Sassá em campo, mas isso foi no segundo tempo. Passa muito pela situação física do Sassá, mas o Cruzeiro ontem jogou com Arrascaeta e Thiago Neves. A gente até falou sobre essa possibilidade ontem aqui no Seleção. Porque na tela da TV tá a imagem muito forte do dia, que foi a lesão do Paulinho, né? Ele vai ser reavaliado hoje e é menos grave do que parecia ontem, tá? Só para informar que ainda não sabemos do estado dele, mas é menos grave do que parecia ontem e hoje a gente vai poder dar uma posição mais clara de quando ele volta a jogar. Prossiga, Henrique. Mas a questão da escalação do Cruzeiro, só voltando, esse lance do Paulinho realmente foi assustador, mas felizmente, como você disse, não é nada tão grave quanto imaginávamos. A questão da escalação não foi problemática pelos jogadores que entraram em campo, porque são jogadores de muito talento, mas pelo que virou o jogo com esses jogadores em campo. O Cruzeiro ontem cruzou 39 bolas, Rizek. 39 bolas. Em nenhum outro jogo nessa temporada o Cruzeiro fez tanto cruzamento. Jogou como se tivesse o Fred ali dentro da área, que é o centroavante que o Cruzeiro tem, que é cabeceador. Porque Raniel também não é, o Sassá também não é um exímio cabeceador. Então eu acho que com a escalação que foi colocada em campo, o Cruzeiro poderia explorar outras coisas para ser criativo. Jogar entre as linhas de defesa do Vasco, trabalhar mais a bola por dentro, mais centralizado, né? Com o Thiago Neves e a Arrascaeta, que são muito bons no espaço curto, mas acabou optando, o jogo acabou levando o Cruzeiro a investir na bola aérea. E aí foi fácil para a defesa do Vasco conseguir segurar o ataque do Cruzeiro. Eu acho que o resultado foi muito ruim para o Cruzeiro, pensando no grupo. O Mano admitiu isso, disse que o alerta está ligado desde quando saiu o sorteio, mas disse que agora o time tem que ir ao Chile daqui a 15 dias, 14 dias, na próxima quinta-feira, daqui a 2 quintas-feiras, ir ao Chile e pontuar contra a Universidade de Chile. E aí eu digo mais, não é só pontuar, o empate não resolve nessa situação. O Cruzeiro precisa vencer para aí sim
se beneficiar do empate que aconteceu também entre Racing e Laú, e aí colar no pessoal de cima, né? Pode chegar a 4 pontos e aí ficar com uma situação bem melhor para a sequência do grupo. Mas foi um empate completamente fora do planejamento do Cruzeiro e um resultado, para mim, pensando no grupo como um todo, pior do que foi a derrota na Argentina. A derrota para o Racing era mais esperada. E o Cruzeiro vai viajar e o Vasco também. O Vasco joga contra o Racing na Argentina. O Paulinho foi para um hospital ontem, o exame constatou uma pequena fratura. Ele vai fazer novos exames hoje no Rio de Janeiro. O Vasco informa que ele não joga no final de semana contra o Botafogo e a gente aguarda quando ele retorna. Vai ser reavaliado hoje o jogador. Essa imagem é tão forte, né, cara, que na hora deu um susto em todo mundo. Eu tava assistindo o Pô, jogo. ele menino, né? Então, chorando, é muito impactante, né? Um meninão, assim, chorando. Você sente... E ele batia as pernas, assim, foi bem assustador. Ele vai aprender que ele não pode cair dessa maneira, botar a mão dessa maneira assim, cara. É melhor deixar cair o corpo. Deixa cair o O jogador corpo, de bate futebol com não sabe cair. cotovelo. Isso aí é contusão, essas contusões. Por exemplo, o jogador de vôlei que salta e bate, ele sabe cair melhor. O jogador de futebol, a queda dele é sempre com contato com alguém, que é uma queda diferente. Ela não é uma queda preparada. E a perna do jogador do Cruzeiro dá uma... Ó, quer ver? Olha lá. Isso é muito Tá perigoso. vendo? Dá uma batida. Vai pra trás, A leitura cara. que eu tive do lance é que o Henrique trava a primeira com a perna esquerda e percebe que a bola tá fugindo um pouquinho pro lado direito. Aí ele vem com a direita para travar também. E aí ele pega o Paulinho desequilibrado, né? Mas não pede apoio. O Paulinho solta as pernas para não ter lesão na perna, mas não se protege para queda. Essa foi a visão que eu tive. O Henrique não teve culpa nenhuma do lance, na minha avaliação. Inclusive nem foi falta para mim, ele trava a bola. E aí o Paulinho na queda acaba tendo esse problema no cotovelo. Agora, esse grupo é duríssimo mesmo, né, cara? Você começa com uma derrota pro Racing Avejaneda, que em tese é até normal. Empate em casa com o Vasco também é normal. O problema é que para se classificar nesse grupo, você tem que ter resultados acima do normal. Quem ficar no normalzinho vai ficar fora. Ou o Cruzeiro e Vasco vão ter que ganhar uma desses adversários estrangeiros para reequilibrar Fora o de grupo casa. aí. Eu penso diferente do pensamento que eu vi ontem, que o melhor resultado para o Vasco e para o Cruzeiro foi o empate da Laú com quem? Com o Racing. Com o Racing. Foi em Santiago. Foi 1-1, isso. Em Santiago. Foi. Pô, o melhor resultado era o Laú ganhar e disparar, porque você vai concorrer só com um. Um dispara e você fica só com um mais perto ali. O empate de ontem levou os dois a ter mais 2 pontos a mais do que Cruzeiro e Vasco. Aumentou a distância. Tá todo mundo na briga, né? Se um só ganha e dispara, você esquece aquele e você fica com uma mira só naquele ali. Porque se classificam buscar essa 2. vaga. Se classificam 2. Então, o empate eu não acho que foi o melhor resultado pro Cruzeiro e pro Vasco. Para mim, no meu modo de pensar, o melhor resultado seria o time da casa ter ganho, porque ele dispara. Porque aí o outro ia ter que ganhar em casa, ia ficar desesperado pro próximo adversário, que seria Vasco ou Cruzeiro, né? Na casa ia ficar mais desesperado. E você ia estar mais próximo do segundo colocado. Com o empate dos dois, eles estão um pouco distante. Né? Os dois estão... Agora, você não acha que a derrota... Tem 2 jogos em casa no segundo turno que, na teoria, em teoria, eu ajuda. acho que sempre é pelo melhor. menos, né? Sim. Eu, assim, como jogador, né, ex-jogador, numa chave como essa, no meu pensamento como jogador de futebol, eu ia preferir que o time da casa tivesse ganho. Agora, você não acha que essas vaias que o Cruzeirense deu no Mineirão ontem, elas são também uma continuação do jogo de domingo? Total. Sim, Total, né? As duas reações Demais. da torcida do Cruzeiro e da torcida do Vasco são mesmo. continuação dos campeonatos Dos estaduais. campeonatos estaduais. Porque um resultado 0-0, ok, melhor pro Vasco, sim, mas é um pouquinho melhor, nada fase demais. do não. Vasco tá melhor, Foi- então tá A alegria vem do domingo, né? A alegria vem do domingo, da confiança pro próximo jogo e a desconfiança da torcida do Cruzeiro também pro próximo E no jogo. caso do Vasco, assim, o vascaíno sabe que ele tem um time tecnicamente um pouco inferior ao do Cruzeiro. Pô, fomos lá e não perdemos, cara, O estamos problema do vivos. Vasco foi o primeiro jogo, perder em casa mesmo, né? Se É. tivesse vencido... Podia ter o Mano empatado. até- Se tivesse tá empatado, empatado, estaria vai numa lá. situação legal. Diga lá, Henrique. Na coletiva, o Mano até falou sobre essa situação, o Nauber até tocou no assunto, do Vasco vir de uma vitória num clássico final, chegar moralizado pro jogo contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro vir de uma derrota como foi a de domingo. O Mano disse que você entrou em campo no jogo de hoje também, no jogo de ontem. Ele disse que o Cruzeiro teve um abalo da confiança e o Vasco entrou com a confiança em alta. Porque ganhou como ganhou do Botafogo, com um gol no último minuto do Rios, enfim. Então, acho que isso também teve um peso. O que preocupa mais o cruzeirense, Rizek, e acho que aí a vaia é um reflexo também dessa preocupação, é o fato do time ter parado de jogar na hora que não pode, na hora que o time precisava jogar mais. É o segundo jogo ruim e o segundo jogo com caráter decisivo. Esse de ontem nem era decisivo dentro do grupo.
ainda tem uma margem de recuperação, assim como o jogo da final ainda tem, mas 2 jogos que o Cruzeiro precisava desempenhar bem e o time esteve abaixo do que mostrou ao longo do campeonato. Curiosamente, no ano passado, o Cruzeiro teve uma queda num momento parecido do ano. Na mesma semana, e foi o momento em que o trabalho do Mano foi mais contestado, ele perdeu o estadual, jogo de volta, 2-1 no Independência, e o Atlético foi campeão naquela ocasião. E na quarta-feira foi ao Paraguai e foi eliminado da Sul-Americana. Isso na mesma semana, mais ou menos na mesma altura do ano. Então, é um momento de dificuldade. Depois o Cruzeiro conseguiu uma recuperação na temporada, foi ser campeão da Copa do Brasil, mas agora tem que ser uma recuperação imediata, em pouquíssimos dias, para tentar no domingo trazer para o torcedor um alento, conseguir uma reviravolta ou jogar bem contra o Atlético para trazer de novo a confiança para início de Campeonato Brasileiro e, sobretudo, para o que vem pela frente dentro dessa Libertadores. Mas a atuação preocupa mais até do que os resultados. Ainda há margem para reação dentro da Libertadores, mas o time precisa jogar muito mais do que tem mostrado. Assim, eu não sou contra campeonatos estaduais, eu gosto de campeonato estadual, mas eu acho errado fazer uma comparação, uma preparação, uma definição de um valor de um time pelo campeonato estadual. O Cruzeiro jogou mal nos jogos que pegou o time bom. Você pegou o Atlético lá, final, rivalidade, e perdeu. Você foi jogar fora contra o Racing, perdeu. Aí você pega o Vasco em casa, você empatou. Agora, o campeonato regional, o Cruzeiro dançou, ficou na frente fácil, porque você não pega um adversário à altura do seu time. E você, outro nível técnico, outro nível técnico, outro patamar. O Cruzeiro... Só para lembrar um pouquinho, Casão, o jogo na Argentina, o Cruzeiro jogou bem. Ele não jogou mal contra o Racing. Essa é a grande questão. Perdeu por 4-2, o Martínez acabou com o jogo. O Cruzeiro ganhou do Atlético primeira fase, 1-0, jogando bem, segurando o Atlético um homem a menos, defensivamente muito bem, ofensivamente criou tanto quanto o Atlético. Agora fez um jogo domingo bem abaixo, fez um jogo ontem bem abaixo. A questão é a atuação. É claro que o resultado contra time do interior não pesa muito, né? Todo mundo está jogando contra time do interior. Você tem que levar em consideração a fragilidade do adversário. Mas o Cruzeiro, em outros jogos que exigiram passados, mesmo na derrota contra o Racing, essa vitória do Clássico da primeira fase, o time teve um padrão de atuação. Resultado à parte, teve um padrão de atuação. Ontem teve um padrão bem abaixo. E no domingo também. O que vai ser no domingo próximo agora? Então, mas perfeito. O que o Casão falou. A atuação do Cruzeiro nos grandes jogos, Racing fora, jogou bem, mas perdeu de 4-2, né? Racing fora, Galo, final do estadual fora também, Cruzeiro em casa. O nível de futebol do Cruzeiro nos grandes jogos... Com um adversário poderoso... Não foi, o resultado não foi o mesmo, e o rendimento, por exemplo, quanto o Racing jogou bem, mas o bem do Cruzeiro não foi o suficiente para não perder. Perfeito. Então tem que ser, jogou bem o suficiente para ganhar, empatar, ou fazer um grande jogo com o rendimento sendo suficiente para não perder. Agora, fala pra mim das escolhas do Mano ontem, né? A gente especulava Dedé ou Léo, ele escalou Dedé e Léo. Escalou a Arrascaeta como titular, você já esperava isso, no lugar do Robinho, e o Sassá saindo do banco. Fala um pouco sobre essas 3 escolhas do Mano ontem, essas mexidas que ele fez no time. Como é que você viu isso, Henrique? Vamos começar pela zaga, Rizek. A gente não tinha como saber realmente que o Dedé jogaria na vaga do Murilo, né? Porque o Murilo ficou fora por uma questão médica. Um problema no ombro, que a imprensa não tinha conhecimento, treinamento fechado, enfim, pouco tempo de preparação também entre o jogo de domingo e esse jogo de ontem. Murilo ficou fora, entrou o Dedé. E essa zaga é zaga campeã brasileira, né? Dedé e Léo foram campeões brasileiros em 2014. Era dupla em 2014. 2013, Dedé jogava mais com o Bruno Rodrigo. E acho que é uma boa zaga. Eu acho que pode ser a zaga também para domingo. Fez uma boa partida ontem. O Vasco foi o time que teve mais escanteios enfrentando o Cruzeiro esse ano. 10. Todas as bolas cruzadas para a área. Foi o grande pesadelo do Cruzeiro contra o Atlético. E o Dedé, principalmente, foi muito bem nessas rebatidas pelo alto. Eu acho que é um jogador que tem um tempo de bola muito bom, uma ótima estatura, experiência, e ainda aparece na frente, eventualmente, para tentar algumas jogadas. Acho que a defesa ontem pode ser uma notícia boa para a gente retirar do jogo. O time foi bem, ofereceu poucas oportunidades claras ao Vasco. No ataque é que não funcionou muito bem, né? E acho que a escalação do Arrascaeta ao lado do Thiago Neves, sem tirar Rafinha ou Robinho, né, que são os 2 jogadores que atuam mais abertos, tem muito a ver com a questão física do Sassá. O Sassá não está pronto ainda, e o Mano explicou isso na coletiva. Ele disse, qualquer um que entende minimamente de futebol e sabe de recuperação de lesão de jogador, sabe que o Sassá não está pronto para muito mais 45 minutos. Então,